Em nome de Jesus, amém. Esqueci de dizer, o pastor Salovim, ex-pastor Salovim, foi diretor do Conjunto Som Maior. Logo que o Conjunto Som Maior começou, o pastor Roger Collins, o convidou para ele gerenciar o Som Maior. E eu ainda brinco com o maestro Cunha, as melhores músicas do Som Maior, tanto que o Cunha, aquele grupo ainda canta, foram do tempo do pastor Salovim, que gerenciava o Som Maior. Deus abençoe. Eu vou pegar água. É com alegria que recebi o convite do pastor Osmar de estar aqui com os irmãos nesta noite, nesse tempo que os irmãos estão aí orando, se colocando diante de Deus, para que o Senhor fale aos seus corações e Ele então traga também aqui a esta igreja aquele pastor que Ele tem para esse tempo. É muito bom rever algumas pessoas que eu deixei de ver quando eu tinha 15 anos. Né? A Berenice é uma dessas pessoas. Né? A família do Brás, a família da cidade, a gente tem se visto nas convenções. Então é mais fácil de reconhecer. Mas é com alegria que recebi esse convite de estar aqui com os irmãos nesta noite. E eu gostaria de trabalhar nesta noite sobre um tema: intimidade com Deus. O que é que você, que cantou todas estas músicas nesta noite, tem percebido Deus na sua vida? O quanto Deus é concreto. E quando eu estou falando concreto, estou usando a linguagem abstrata e concreta. Então, toca no banco aí da frente. Isso. Pode tocar. Isso. É madeira. Certo? Não é aglomerada, é madeira maciça. E você entende a linguagem concreto e abstrato. Tá. Deus é mais real na tua vida do que esse banco? Por quê? Sim, é fácil. Porque é o que a gente tem que definir para o mundo. O mundo não conhece o nosso Deus. O mundo não experimenta esta vivência com o nosso Deus. E este mundo vai conhecer o nosso Deus conhecendo você. Por isso que Deus disse que você seria o atalaia dele para esse tempo. Você sabe o que é o atalaia? O que é o atalaia? Na verdade, ele é o sentinela que fica naquela guarita maior para proteger a cidade e dar o aviso à cidade para despertar se algum adversário viesse atacar. E ele diz: se o atalaia der um som incerto, quem vai se aprontar para a batalha? Eu não sei se você já viu um desfile de 7 de setembro. Está todo aquele barulho da fanfarra, das bandas tocando, aquela percussão forte, e de repente dá um sonido de trombeta ou de corneta. E ali então, quando você escuta a última nota, que é pi, essa nota é para executar a ordem que foi dada pela corneta. Nós temos militares aqui? Não é isso aí? Não é exatamente isso? Você não escuta ninguém no comando falando meia volta vou ver, direita vou ver, esquerda vou ver. Ninguém fala nada. É o som da corneta que vai avisar o que cada soldado tem que fazer simultaneamente naquele instante que der aquele toque. E então você vê aquele exército todo marchando de uma forma harmônica para demonstrar a sua
precisando. E Deus está trabalhando conosco, está dizendo que você é essa pessoa que vai o tempo todo mostrar para todos que estão à sua volta quem é Deus. Então, abra sua Bíblia e veja como Deus tem se apresentado a nós. Em Hebreus, do capítulo 1. Ou acesse sua Bíblia. Hoje a gente pode abrir ou pode acessar. Depende da sua modernidade. Mas eu estou ligado. Se você continuar com o dedo fazendo muito assim, aí eu sei que você saiu da Bíblia e está no jogo, tá? Então, ou está no WhatsApp ou está em outra coisa. Então fica só na Bíblia, tá? Você vai acessar a sua Bíblia. Havendo Deus antigamente falado, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e que fez também o mundo. A palavra de Deus é clara em dizer, desde aquele instante da criação, o que é que Deus fazia toda a tarde? Passeava pelo jardim. Ora, Deus não é, naquele tempo ele não era onisciente? Era ou não era? Deus é o mesmo, né? Mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus era onisciente. E por que ele queria estar à tarde com o homem? Porque Deus queria que o homem percebesse a intimidade que Deus buscava. Hoje pela manhã nós estamos estudando a lição da Joep, e na lição da Joep nós estamos nesse trimestre iniciando sobre a igreja e estamos trabalhando sobre esse tema. E então na lição de hoje fala sobre adoração e adoradores e diz: Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem é este adorador do tempo de hoje? Sou eu e é você. Nunca responda, somos nós. Nós enfraquece, quando nós dizemos, nós enfraquece o termo desta adoração. É bem verdade que quando nós fazemos um teste de corrente, a gente mede a corrente, a resistência da corrente, de que maneira? Pelo elo mais forte ou o elo mais fraco? Pelo elo mais fraco. A hora que a corrente se rompeu, essa corrente consegue levantar tantas toneladas. E assim ela é classificada. E aí a gente olha para a igreja e a gente mede a igreja como? Pelo membro mais forte ou pelo membro mais fraco? Pelo mais fraco. Por isso que o Senhor trabalha conosco, dizendo, até que todos cheguemos à unidade do varão perfeito. Mas como nós vamos chegar a esta unidade do varão perfeito? A lição que você apreendeu de Deus, você é responsável para transmitir para o seu irmão. E se você entender isso, então você vai entender que esta mensagem que você está transmitindo, ela deve ser falada a tempo e fora de tempo. Não há nenhuma situação que lhe impeça de você falar desse amor, de falar daquilo que Deus espera que aconteça na sua vida. E se você assim se colocar diante de Deus, então a bênção de Deus estará sobre nossas vidas. A palavra de Deus é clara e diz ali em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, algo muito importante. Deus quer que nós mantenhamos essa comunhão com Ele. E olha o que Ele diz em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
na minha casa. Ele faz isso todo o tempo. Todo o tempo Deus está aí. Quando você entra na minha casa, você vê um vitral. E no vitral está assim escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o lema, o versículo de nossa família. Eu louvo a Deus porque esse princípio que está sendo vivenciado nestes últimos 15 anos, neste apartamento que estou morando, se tornou o lema dos meus filhos. Mas antes eu não tinha esse vitral, eu tinha o mesmo versículo num quadrinho desde o meu casamento. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi esse pacto que eu e a Nilce fizemos quando nós formamos o nosso lar. O nosso lar iria ser pautado por todos os ensinamentos de Deus. O que Deus nos determinasse vivermos, nós assim viveríamos. E eu posso dizer que esses 33 anos de vida conjugal tem sido uma grande bênção para nós. Os nossos filhos estão aí. O pastor Cristiano já formou sua família e nos presenteou com a Rebeca, a minha primeira netinha. E para mim é uma alegria, preenche esse tempo. E hoje, para a Rebeca, fora o tempo de mamada, eu sou o número 1. Porque ele sai do colo da mãe, sai do colo do pai, sai do colo da avó, e hoje a avó foi usada de trampolim. Ela vinha para o meu colo na hora do culto e ia para o colo da mãe. E ela falou: e eu? Quando é que eu vou ficar com ela? Você está deixando ela se acostumar a usar você de transporte, então a Rebeca está sempre fazendo isso. Então você não fica chateado com isso, não. É lógico que não. Ela simplesmente está fazendo as suas opções e trabalhando com a sua formação. E eu disse: não, fica no colo da vovó. Eu percebi que ela queria ficar um pouquinho com a Rebeca no colo. E nada. Aí ela foi intensificando e começou a atrapalhar o culto até que eu peguei ela no colo. E aí então ela ficou calminha e pudemos participar do culto. O que eu quero dizer é que, será que este gosto, e é por isso que eu contei essa história da Rebeca, este gosto de estar com quem se ama é transferido para o nosso Deus? O quanto você anseia de Deus na sua vida? O quanto você deseja que Deus esteja ao seu lado, na sua frente, atrás, dando-lhe a orientação, mostrando aquilo que Ele espera que aconteça do seu lado? A palavra de Deus nos diz, nos personagens que estão na Bíblia, servos do Senhor, diz: Enoque andou com Deus. E o que aconteceu? Deus parece um irmão. O que mais fala de Enoque? Nada. Vai falar sobre o tanto de tempo que ele viveu e morreu. Pastor, não é justo. Se Enoque mostrasse para a gente como andar com Deus, eu também faria o que Enoque fez. Tá bom? Mas a palavra de Deus também diz: Jesus andou com Deus. E tudo que Jesus fez está na Bíblia. Muitas vezes a gente canta até que Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Mas muitas vezes isso é uma mera música que nós cantamos. Não é aquilo que passa no nosso ser e que nos ajuda a enfrentar as dificuldades que vêm sobre cada um de nós. Por isso, Jesus, na oração do Evangelho de João, no capítulo 17, ele vai trabalhar conosco numa oração intercessória. Nós tivemos aqui uma oração intercessória pedindo em favor da igreja. E foi mencionado uma irmã que está passando por uma grande batalha espiritual, perdendo pessoas que ela ama. Mas não só ela está passando por essa batalha, se nós estamos vivendo o
que Deus nos ensina. Porque se nós estamos vivendo o que Deus ensina, a batalha da irmã é minha batalha. Porque ele diz, se alegre com os que se alegram. Sábado, dia 6, está todo mundo convidado para uma formatura e está todo mundo convidado para um culto. Qual a alegria que tu vai participar? Não dá para estar nos dois lugares. Mas você vai estar participando da alegria ou da celebração da igreja ou da celebração do irmão que está se formando. E nós estamos sempre ligados a isso. Mas a palavra de Deus diz que você se torna bênção na vida das pessoas quando? Quando há luta. Então ele nos ensina, vá até a casa do seu irmão enquanto há luto. Aí você se torna uma bênção na vida das pessoas. Mas vamos ver lá em João, no capítulo 17. A partir do verso 13. E agora, eu vou para a sua presença. E eu lhes disse muitas coisas enquanto estava com eles, para que ficassem transbordando com a minha alegria. Eu lhes transmiti as suas ordens e o mundo os odeia, porque eles não agem de acordo com o mundo. Tal como eu também não sou, eu estou pedindo ao Senhor que não os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde e os livre do poder de Satanás. Eles não fazem parte deste mundo, mais do que eu. Que o Senhor faça todos puros, santos, ensinando-lhes as suas palavras de verdade. Como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando ao mundo e me dedico a atender às suas necessidades de crescimento, tanto na verdade como na santidade. Jesus faz esta oração rogando ao Pai por todos aqueles que estavam vivendo naquele tempo com Jesus, no objetivo de viver ao lado daquelas pessoas. Ele deixa claro: eu quero revelar a verdade a ele e eu quero revelar a tua santidade. Quando Jesus nos ensina a orar, essas duas criancinhas que oraram aqui no culto dessa noite, que bênção! Mas sabe o que revela sobre essas criancinhas orando no culto dessa noite? Que os seus pais oram, sua família ora, e que eles levam sério com isso. A Rebeca está para completar 1 ano agora no próximo mês. E a Rebeca, meu filho, disse bem claro para nós, que ficamos com ela 3 dias na semana, disse assim: Pai, como o Senhor fez conosco, eu quero que o Senhor faça com a Rebeca. Todas as horas que ela for comer, antes de comer, agradeça a Deus. Que hoje você chega para a Rebeca com 11 meses, vamos falar com o Papai do Céu. Imediatamente ela põe a mãozinha assim. Ela entende que esse momento é de conversar com Deus. Ela não fala nada, mas ela tem esse entendimento. Você pode dizer: pastor, você está doido. O que ela está entendendo dessa linguagem? A palavra de Deus me diz algo muito importante: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não vai se desviar do caminho de Deus. A criança, do 0 aos 4 anos, apreende na sua vida 60% do que ela vai aprender o resto da vida.